Bom dia, turminha, primeiro ano, Colégio Lima Carolina de São Manuel. Como que vocês estão? Tudo bem? Estão conseguindo levar? Estão conseguindo entender as aulas de língua portuguesa, de gramática? O primeiro ano vai ser retomado no terceiro, mas de uma forma mais rápida, mais concisa, mais resumida. Então, o aprender mesmo é no primeiro ano. No terceiro, a gente revisa o que foi visto no primeiro, tá? Então, é importante vocês acompanharem as aulas, vocês acompanharem os exercícios. É a formação de um conhecimento de fonologia, de morfologia e de interpretação de texto que só vai acontecer no primeiro ano dessa forma, tá? Então, tentem se concentrar, anotem a lousa, eu mando a foto da lousa, vocês copiem a lousa. Na hora que eu vou dar a explicação no vídeo, estejam com a lousa ali já anotada no seu caderno, porque assim, se você quiser fazer um acréscimo, alguma coisa que foi observada, e de repente você pode colocar ali na sua anotação de texto, como você faria na sala de aula. Então não é para ter a foto do texto arquivada no vestibular, não, é para ela ser passada para o seu caderno, e na hora que eu estou dando as explicações, vocês vão acompanhando caderno e vídeo, de modo que vocês fiquem concentrados e não se distraiam aí com o movimento da casa, com qualquer outra circunstância que possa aparecer, já que cada um está tendo aula na sua casa, já que eu estou dando aula na minha casa. Então, é um contexto diferente e nós temos que nos adaptar a ele. Não porque vai cair na prova, porque isso faz parte do nosso conhecimento, aquisição de cultura. Ela faz toda a diferença na sua trajetória de vida depois, tá bom? Então, as aulas de hoje são as aulas 47 e 48 e continuamos no texto. Interpretação do texto no Enem e nos vestibulares. O que tem de especial? Então, antigamente se falava assim, não tem como ter uma técnica de interpretação, não há como ter uma técnica de redação, porque cada texto ele é único, ele é uma criação de alguém e ele não vai ter elementos identificáveis em outros. E depois, com o estudo da linguística, com o estudo dos recursos linguísticos, se chegou à conclusão de que alguns dados podem ser trabalhados com relação à elaboração de uma redação, com relação à interpretação de um texto, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Enem é basicamente interpretação de texto, mas não é uma interpretação convencional e fácil. Hoje é considerada a interpretação mais difícil no vestibular, é exatamente a interpretação do Enem. Então vamos entender isso. As provas, de uma maneira geral, elas vão analisar a sua competência de leitura, se você está entendendo aquilo que você leu. E para avaliar isso, eles vão criar questões objetivas, que seria o teste com 4 ou com 5 alternativas, e questões dissertativas ou discursivas, em que vocês vão expor uma ideia, vão argumentar uma resposta de acordo com aquilo que foi proposto pelo enunciado da questão, tá? Aí existe o que se chama de falácia. O que é falácia? É um raciocínio falso com aparência de verdadeiro. Então, muitas vezes vocês têm a aparência de que aquilo está certo, mas há um dadozinho ali, há uma colocação, às vezes uma palavra que mudou de lugar, uma vírgula que foi colocada, um tempo verbal que variou, que de repente tira aquilo de ser verdadeiro e aquilo passa a ser incorreto.
Aí então nós temos o que se chama distorção da resposta interpretativa. Há o erro ali que foi criado para ver se o aluno realmente prestou atenção, para ver se ele realmente entendeu o que o enunciado da pergunta propunha ou a interpretação daquele texto propunha. Isso daí se chama distratores. Distratores são alternativas trabalhadas de modo a confundir a interpretação. Então, se ele quer saber qual é a sua capacidade de ler e entender o texto, eles criam alguns mecanismos assim de vamos dizer assim, desvios da interpretação correta, que são chamados de distratores. Tanto o vestibular quanto o Enem, nós vamos encontrar distratores, principalmente entre duas questões. Então, de repente, uma você conseguiu enxergar, a outra também, leu mais atentamente, conseguiu eliminar uma terceira, mas há sempre duas com relação às quais nós vamos ter dúvida e muitas vezes vamos fazer a escolha errada. São os tais distratores. Então, eu tenho que ler muito atentamente o texto, eu tenho que voltar e ler novamente o texto, aquele trecho que foi sublinhado, aquela palavra que foi marcada, para que eu não caia numa falácia. Aquilo tem aparência de ser verdade, mas não é verdade, é mentira, para que a gente possa chegar à resposta realmente correta, tá? O Enem é hoje, gente, um vestibular, vamos dizer assim, que começou sem muitas pretensões e que hoje adquiriu o status de ser o principal vestibular do Brasil. O Enem credencia para mais ou menos 100 universidades. São inúmeros cursos, todas as universidades federais estão incorporadas ao Enem e 95% delas têm somente no Enem o seu instrumento de seleção. Então, o Enem hoje, ele é um instrumento de avaliação, de interpretação de texto muito criterioso, que explora exatamente os distratores, os erros de interpretação. Então, eles colocam lá que, às vezes, eles colocam 4 questões com distratores e apenas uma correta. Então, se em alguns vestibulares você tem entre duas escolher uma correta, às vezes, no Enem, você lê as 5 e parece que as 5 estão certas. Então, é esse estudo que nós estamos fazendo hoje. Quais são esses desvios? Quais são essas falácias que são criadas para nos desviar da resposta correta e nos indicar uma falsa resposta? Então, vamos ver aqui as principais falhas de interpretação. Onde é que nós podemos nos apegar para que nós não caiamos nessas falácias aí? Primeira delas, ilusão de facilidade. Achar que a simples leitura seja suficiente para responder as questões. Então, aquilo parece fácil, aquilo parece óbvio. Tomem muito cuidado com aquilo que parece muito fácil, porque pode haver ali um distrator que está indicando que o caminho é esse e, na verdade, não é. Então, muitas vezes, essa ilusão de facilidade nos leva a uma leitura assim, superficial do texto. Eu acho, às vezes, lá as mesmas palavras que estão no texto, mas, de repente, foi colocada uma conjunção ali no meio, foi colocado um advérbio ali no meio, um sempre, um pronome tudo, todo, que muda totalmente a leitura. Então, cuidado com essa ilusão de facilidade. Desconfie. Quando no Enem uma pergunta parece muito óbvia, desconfie dela, tá? Então, eu tenho que voltar, ler, reler, ver o trecho que foi grifado, ver qual é a palavra que foi grifada, verificar se
o entendimento que eu tive é o entendimento real. Às vezes, numa segunda, numa terceira leitura, você descobre uma outra interpretação que você não tinha visto numa leitura mais superficial. Então, a ilusão de facilidade, vocês devem desconfiar. Cuidado para não fazer uma leitura fragmentada. O texto é a combinação de palavras. Nós estudamos isso na última aula. A combinação de ideias que vão fluindo, que vão crescendo, que vão progredindo no raciocínio lógico. Então, de repente, eu li só aquele trechinho e acho que ali é suficiente. Não, aquele trechinho, dentro do contexto, pode assumir variadas interpretações. Não se preocupe em estabelecer, o aluno que não se preocupe em estabelecer uma correlação entre os dados do texto. Então, de repente, o primeiro parágrafo falou uma coisa, o segundo outra, o terceiro outra. Aí eu leio só o segundo e fico com a ideia somente de que aquilo que está no segundo é que é a verdade. De repente, ele foi desmentido no terceiro. Então, eu tenho que ler o texto como um todo. É trabalhoso, é difícil, principalmente no Enem. Vocês vão viver a sua primeira experiência de Enem este ano, todos que se inscreveram para fazer o exame, e vocês vão ver, vamos dizer assim, a dificuldade que é, porque praticamente cada questão tem um texto ao qual ela se liga. Então, são muitas leituras, são 45 questões de linguagens e para cada uma, normalmente, existe um texto, tá? Então, cuidado com a leitura fragmentada. Eu tenho que pegar a ideia do texto todo. Desprezo pelo contexto. Eu falo sempre para vocês que essa palavra é uma palavra-chave, contexto. Considerar que determinadas palavras ou expressões assumem outro significado do que o usual determinado pelo contexto. Então, às vezes, eu estou acostumada com aquela palavra. Então, automaticamente, a falácia vai dizer o sentido que ela tem no meu entendimento usual. Mas, naquele texto, ela passou a possuir um sentido diferente. Existe ali uma metáfora, existe ali uma ironia, existe ali uma colocação que é oposta àquilo que nós estamos acostumados. Então, o contexto tem que ser sempre considerado. Naquele contexto, tal conjunção assume esse valor. Naquele contexto, esse substantivo assume tal valor, ou esse verbo, ou esse adjetivo, e assim por diante. Então, muita atenção para o contexto. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai trocar a lousa, um minutinho, para que nós possamos fazer a segunda lousa. Tá ok? Vamos lá, gente. Continuando, então, né, as falácias que podem ser cometidas na interpretação, na leitura do texto. Dedução não implicada. O que quer dizer? Fazer deduções a partir de dados que não constam do texto. Então, nós temos que tomar cuidado, porque não é o que nós achamos, não é a leitura que nós fazemos. São os dados estatísticos, por exemplo, que o texto trouxe. E eu não posso pensar em outros dados que não sejam aqueles que o texto mencionou. Então, eu não posso deduzir coisas que não estejam escritas, porque é o meu pensamento ou porque eu entendi que fosse assim. Não. A minha argumentação, a minha dedução interpretativa vai daquilo que o texto traz, no seu todo, tá certo? Então, cuidado para não deduzir coisas que o texto não escreveu, que o texto não registrou, que o autor não falou. Então, essa é uma outra falácia que muitas vezes é explorada, tá? Alteração das relações entre dados do texto. Por exemplo, a disposição dos enunciados em ordem diferente da original. Às vezes,
tirou um dado e parece que reescreveu tudo certinho, mas está faltando um. De repente, o que estava no final foi colocado no começo, e isso muda a leitura dos fatos. Se o texto segue uma progressão lógica, de repente alterar os fatos pode trazer uma diferença no significado. Lembre-se que a gente só pode alterar a ordem dos fatos na descrição. Na narração isso interfere, mas de repente pode não comprometer. Na dissertação desarranja tudo. Você inverter a ordem dos fatos, por quê? Porque o texto vinha numa progressão lógica, uma coisa conduzia a outra, a outra, a outra, e assim por diante. Então, alterar a ordem dos fatos é uma falácia explorada também. Você vê tudo ali, mas de repente um foi tirado do seu lugar de origem, foi colocado em outro lugar, uma palavra que foi trocada ali. Então, atenção. Lembre-se sempre, são especialistas em fazer o leitor acreditar que o texto falaria daquela forma. Então, são falácias calculadas para que o leitor não atento, de repente, caia no erro porque não fez a leitura correta da interpretação. Outro item, restrição indevida. Então, aqui vamos assinalar, ó, dedução, que não é aquela que escreva, alteração das relações entre os dados dos textos, restrição indevida. O que isso quer dizer? Aplicar a uma parte o que se afirma sobre o todo, o oposto da generalização. Então, nem uma coisa nem outra. Eu não posso pegar uma parte e generalizar isso para todos. Aconteceu um fato, vamos dizer assim, específico na nossa região. Eu não posso generalizar que isso aconteceria em todas as semelhantes a nós. Isso é generalização. Eu também não posso partir da generalização. Aconteceu isso em toda a região, mas especificamente em São Manuel, eu deduzi que também seria assim, e nem sempre é. Então, a gente viu muito isso agora nos dados da pandemia, né, que de repente dividia em regiões e o que servia para uma região não servia exatamente para outra. A realidade de uma não era a realidade de outra. Então, não dá para você tirar de um particular e generalizar, ou fazer o contrário, da generalização você particularizar um fato específico. Então, nem a particularização, nem a generalização. A interpretação deve ser em cima dos dados que o texto apresentou. Eu não deduzo daquilo aplicando para todos, ou de todos particularizando para um. A restrição indevida. E, finalmente, o desprezo pelo texto impresso. Ó, desprezo pelo texto impresso. O que isso quer dizer? Responder tendo como base a versão mental e não o texto impresso. Então, muitas vezes, nós identificamos uma ideia que bate com a nossa. Mas não era isso que o autor estava defendendo. Então, o leitor, ele deduz a partir da sua visão de mundo aquilo que o texto esteja falando. Então, vamos dizer assim, se é um texto falando sobre meio ambiente, então nós condenamos, muitas vezes, determinados usos de objetos, de materiais. Então, pego o plástico, por exemplo, que é altamente... tem um teor de destruição na natureza que é altamente comprometedor, e de repente eu generalizo que toda situação de uso de plástico ela é nociva. Ou eu pego de um nocivo, generalizo ou particularizo. Todos os plásticos são ineficientes e são destruidores da natureza.
e particularizo. Assim também a garrafa PET, e de repente a gente sabe que a garrafa PET é utilizada na reciclagem e tem muitas outras funções. Então não dá para tirar aquilo que está na minha cabeça, que todo plástico é nocivo, e aplicar como se o escritor estivesse falando aquilo. Então eu tenho que tomar cuidado para separar entre o que é a minha ideia e o que é a ideia que o texto impresso está colocando. Que às vezes é exatamente o oposto daquilo que nós pensamos, mas é a ideia do autor. E é essa ideia que está sendo avaliada, não é a sua visão de mundo, e sim a visão de mundo que o texto apresentou. Certo, pessoal? Então tomem esses cuidados. Eu aconselho que vocês leiam, mas leiam mesmo o livro-texto, porque o livro-texto ele traz vários exemplos que podem clarear para vocês vamos dizer, essa relação de falácias que nós colocamos aqui. É que se eu for pegar o texto para ler os exemplos, fica uma coisa muito cansativa. E daí vocês se desligam. Então, façam por sua conta. Peguem o livro-texto e leiam aí quais são os enganos que vocês podem cometer. Porque às vezes vocês têm a impressão de que foram bem no simulado e quando vem o resultado do simulado, vocês veem que de repente não foi assim como vocês esperavam. Pode ser que vocês tenham caído nesses distratores aqui, nessas falácias que os textos criam para saber quem exatamente entendeu o que está escrito e quem é que escapou aí por outras alternativas que trabalhavam falácias, que trabalhavam distratores para perceber qual é o aluno que realmente conseguiu fazer a leitura interpretativa correta. Certo, pessoal? Então agora nós vamos passar para o contato com vocês. Se alguém ficou com qualquer dúvida sobre esses dados que aqui estão, nós poderemos explicar aí ao vivo e fazer os exercícios referentes a essas interpretações. Tá certo, turminha? Então, até daqui a pouco nós já nos vemos. Qualquer dúvida, marquem aí para perguntar para mim em seguida, tá? Então, beijo para vocês, até mais.